Vamos lá de novo, começando do zero de novo. Eu não sei o que está acontecendo hoje, mas parece que o inimigo não quer que eu fale. Mas eu vou falar, né? Eu vou começar aqui lendo em Provérbios, no capítulo 1, versículo 25. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também de minha parte me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação e vindo vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Eu tive que pesquisar o assunto sobre terror noturno, porque eu achei que poderia ser terror noturno. Mas Deus me deu uma visão muito nítida, como se eu estivesse sobre as águas barrentas daquele lago lá. E aí, aquelas águas muito sujas que lá tinham, assim, à noite, uma escuridão, quase não tinha luz, tinha um pouco de chuva, começou a ter muita coisa voando, muita coisa negra voando, muita coisa assim, voando, com muita pressa, tentando encontrar alguma coisa. E aí eu fiquei assim em pânico, pedindo a Deus o que eram aquelas coisas. Se eram realmente morcegos ou se eram demônios mesmo. E Deus me disse, são demônios mesmo, né? O anjo me disse, são demônios. E eles estão procurando pessoas com ódio, com raiva, com rancor, com falta de perdão. Pessoas que estão em pecado, roubando, prostituindo, adulterando, fornicação, bebedeira, vício, matando. E esses demônios estão desesperados, procurando, né? Eles foram invocados para isso. E eles precisam e querem as suas vítimas, e eles vão atrás. Então, aqui, esse versículo aqui, eu me chamou a atenção, porque o erro dos simples os matará. Então, a pessoa que é simples, de conhecimento, ele vai estar no lugar errado, com pessoas erradas, e vai ser vítima também. Então, assim, e o desvario dos insensatos os destruirá. Então, eles mesmos se destruirão com essas influências malignas. E eu imaginei, assim, deve ser o terror noturno, que fala em Salmos, né? No Salmo 91. E fui pesquisar na medicina o que é o terror noturno. E o terror noturno, ele nada mais é do que o cérebro acorda antes do corpo. E aí você fica com aquela paralisia do sono, onde você está acordado, está consciente, mas não consegue movimentar o teu corpo. Por quê? Porque isso acontece quando você vai do sono mais profundo para acordar muito rápido. Então, na ciência, isso é explicado como terror noturno, ou seja, a pessoa acorda mesmo em pânico, porque não consegue ter controle sobre o seu corpo não lhe obedece. E explicado cientificamente o cérebro acordou e o corpo não, né? Simples assim. E é óbvio que uma pessoa que não entende isso vai ficar em desespero. Quem que já passou por essa experiência sabe do que eu estou falando. Mas muito mais do que o terror noturno, que eu também já tive, é a ira, né? Então tem um versículo na Bíblia que diz: não vá dormir com a ira, né? Não se deite, né, sobre a vossa ira, né? Vá pedir perdão, vá perdoar antes de dormir. Então a ira, à noite, eu já tive essa experiência e depois eu vi uma explicação de um médico pastor falando sobre isso. O quão mal a ira faz para o nosso coração.
E realmente a pessoa pode infartar. Eu acordava com o coração desesperado, assim, com raiva, com ódio de mim mesma, por ter sido tão burra, e com ódio mortal, assim, daquelas pessoas que me prejudicaram por eu ter sido tão burra de acreditar que alguém poderia. Então, assim, a gente cria expectativa nas pessoas, elas não são como a gente acha que elas deveriam ser com a gente, e aí a gente fica com ódio, com raiva. E, assim, ninguém é obrigado a ser bom, né? A gente espera que todos sejam bons. Existem várias leis, normas, estatutos, mas em estado de guerra, cada um é o que é. E aí acontecem coisas horríveis. E aí você não sabe discernir quem está sendo justo, quem não está, quem está sendo certo, quem não está. Então vem esse monte de informação ainda da gente escutando aqui, acolá, e a gente se vê mais perdido ainda. E quem não tem a sua fé alicerçada no Senhor, sabendo que o Senhor dará livramento na hora certa, essa ira mata. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa tragédia mental que vem após essa tragédia ambiental pode ser muito pior. Os problemas mentais advindos dessa tragédia podem destruir e matar a fé de muita gente. Então, quem não tiver mais importante do que comida e água é a mente da pessoa. A pessoa precisa buscar a Jesus. Sabe como você faz? Eu aprendi isso na luta, no sofrimento, no desespero. Os demônios possuem a gente quando a gente está com sentimentos ruins, de ódio, de vingança, de falta de perdão, de falta de querer se colocar no lugar do outro, porque talvez no lugar do outro eu faria, mas a gente sabe que quem é bom e quem é ruim é ruim. Então o que a gente faz? O que a gente faz para não ser possuído por esses sentimentos? E a receita é muito simples, é muito fácil. É tão fácil que as pessoas acham assim que não pode ser tão fácil, mas é dai glória a Deus. Glórias e glórias e glórias a Deus dia e noite. E eu vi o testemunho de uma mulher, eu tenho que falar sobre isso aqui só para te fortalecer a tua fé. E ela estava no tribunal do crime e ela seria executada, porque ela realmente cometeu crimes. E o tribunal do crime já era, né? Então, uma profeta falou para ela que ela tinha que dar glória a Deus, que Deus queria livrar ela. E que ela ainda daria coisa que presta para Deus, né? E ela achou aquilo, porque ela era daquele tipo que não leva ofensa para casa. Mas aquilo entrou na mente dela. E ela começou a glorificar a Deus. E passou a noite toda importunando todo mundo, porque era glórias e glórias e glórias e glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus. E lá pelas 4h15 da manhã ela cansou do glória a Deus, e Deus não estava abrindo ali para ela conseguir escapar, não estava acontecendo nada. E ela cansou, e tinha uma outra mulher lá, que foi crente, e ela falou assim, eu ouvi dizer que a gente pode dar aleluias também, né? Aí ela começou, aleluia, 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 aleluia. E amanheceu o dia, e ela foi para o tribunal e foi absorvida. E foi absorvida por quê? Porque aqueles homens, aquelas pessoas que iriam fazer, sentiram mesmo, não dormiram. O Espírito Santo os atormentou a noite toda para eles não fazer aquilo com ela. Então ela foi absorvida. E aí eu te digo assim, para não ser apoderada por espíritos malignos por causa de sentimentos malignos atraem espíritos malignos, músicas mundanas atraem espíritos malignos. Então, para não ser casa de espírito maligno, encha-se de Deus, encha-se do Espírito Santo. Mas você não tem tempo de igreja para aprender tudo isso. Então, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Se você tiver como colocar hinos, coloque hinos. Glórias a Deus, glórias, aleluia. Glorifique a Deus. Hinos que glorifiquem a Deus. Tem muito hino aí que anda glorificando a obra do homem. E a obra do homem é nada sem fé. Então,
Coloque hinos que dão glórias a Deus. Os hinos antigos são maravilhosos para isso. E aí você vai conseguir, e eu faço isso, e realmente funciona na minha casa, na minha vida, que eu consigo ficar em paz e dormir. Então, para você não ser uma vítima fácil dos sentimentos malignos e dos espíritos malignos que te levam a beber, a fumar, a prostituir, a adulterar, a fazer tudo que é coisa abominável, para você não ser vítima desses espíritos malignos, você pega e glorifica a Deus. Glorifica e glorifica e glorifica, e você ficará livre. Livre desses espíritos e livre de pecar também. E glórias a Deus. Eu consegui falar, né? Deu uns barulhos aí, mas eu consegui falar um pouco do que eu tinha para falar para vocês. No capítulo 2 de Provérbios, fala assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como tesouros escondidos as procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Então Deus quer dar conhecimento e entendimento para todos. E não é difícil, e Ele não está longe para ser encontrado. Ele dá a todos. Basta pedir. Tem os passos certos para isso. Então, a mídia toda no Brasil, no mundo, está profetizando muito mais calamidade, muito mais coisas terríveis e muito mais. Então, tem muitas palavras que eu não posso falar, porque senão meus vídeos todos bugam e eu não consigo colocar eles numa boa colocação na plataforma do YouTube, porque eu falo palavras que eu vou vendo não pode falar, que estão sendo censuradas. Então, eu posso colocar aqui na foto do enunciado, mas se eu colocar escrito no título ou falado durante o vídeo, por causa da transcrição do texto que vem escrito embaixo do vídeo, você acaba vendo a palavra e esse vídeo acaba sendo derrubado. Mas você pode me ajudar compartilhando esse vídeo. Vamos nos encher de boas informações. Precisamos evangelizar esse povo. Esse povo precisa saber que Jesus é a solução. Que tudo que foi feito de trabalho maligno, como se diz lá, que foi feito pela matona lá no Rio de Janeiro, toda aquela invocação que foi feita e que está ali trazendo todo esse mal para eles, pode ser derrubado com oração e jejum. Então o Brasil todo pode jejuar em prol para que não aconteçam tragédias piores. A gente vê ali um cerco se fechando de coisas horríveis que estão acontecendo. Imagina quando as águas descerem, todo a barro e tudo que foi encontrado ali, eu não vou nem falar o que pode ser encontrado ou deixado de encontrar. Aquelas pessoas tendo que voltar para aquelas suas casas, elas vão ter que colocar o travesseiro, a cabeça no travesseiro, elas vão conseguir dormir. Então esses terrores, essas assombrações e tudo que vem, oremos pelo Rio Grande, jejuemos por eles e que eles recebam a palavra de salvação, a palavra de livramento, porque a tragédia anunciada nem começou ainda o que é para acontecer ainda. Tem muita coisa no planejamento dessa ordem maligna aí que planeja tudo para o mundo. Tem muita coisa terrível ainda para vir. Muita coisa terrível ainda para vir. Se eu falar de tragédia, vão falar que eu sou profeta de tragédia, mas não sou. Tá? Eu sou profeta de salvação. Se eu falar para vocês que em 2005, quando teve a tsunami lá na Indonésia, Deus me mostrou que o Brasil teria uma tsunami e que seria assim,
15 vezes maior do que aquela lá. Eu fiquei meses em pânico vendo aquelas águas inundando o Brasil, inundando toda a bacia do Rio Amazonas e os maiores rios, e a água vai. Onde tem aquelas planícies, a água vai, o mar entra. Então, eu aprendi com Noé. Aprendi com Noé a falar as boas novas. Quem quiser ouvir, ouça, né? Noé pregou 120 anos. Talvez eu não viva para ver. Então, assim, eu sei que vai acontecer. Mas não sei se vai ser na minha geração. Talvez Deus prolongue. Nínive era para ter sido destruída e não foi. Porque o povo teve bom ânimo e escutou a advertência de não pecar. O povo brasileiro, por ser religioso, o religioso é o pior para ouvir profecia. O religioso é o que zomba do profeta. O religioso é o que mata o profeta. Isso é bíblico. Então, o povo brasileiro é o pior povo do mundo para profetizar, porque é um povo que se acha na razão, porque eles acham que sabe tudo. E vivem em adultério, e vivem em fornicação, e vivem em prostituição, e vivem em bebedeira, e acham que está tudo bem. E acham que está tudo bem. Eles não vê que é pela palavra que a gente é limpo. Estude. Ninguém quer estudar. Se você for na tua igreja, você pode contar nos dedos, 1000 membros. Apenas 10 que leram a Bíblia toda. Buscam conhecimento, buscam entendimento. E os que leem, ainda leem por ler. Não leem com o Espírito Santo, com jejum e coração, buscando a opinião do Espírito e não a opinião já pré-dada. Então, eu ando assistindo filmes e documentários dos fundadores das maiores religiões e ando me surpreendendo muito com cada um deles. Eles deram grandes passos, mas não teve continuidade. Quem ficou com a religião transformou aquilo num manual religioso. Não é mais espiritual, como foi com o fundador. Por isso que sempre de novo Deus levanta novos para fundar. Não é para fundar, é o Espírito Santo trabalhando através de pessoas novas. E quando aquilo de novo vira uma religiosidade total, porque é uma cartilha, e aí eu busco exceções dentro da cartilha. Cuidado com a zombaria. Cuidado com a zombaria. O zombador, ele é o pior. Eu queria achar que o Provérbios que eu vi num pastor ontem, que ele falou assim, com o zombador você não pode discutir. O profeta não adianta discutir com o zombador. Com o zombador você tem que, cala e deixa. Porque o zombador não quer ouvir. E vai zombar de você quando você falar. É igual jogar pérolas a porcos. Então não adianta eu falar tudo que tem para acontecer. Todo o livramento que Deus deu para Nínive, porque ouviu o profeta. Mas não vai dar para o Brasil, porque não ouvem profetas. Não ouvem profetas. Zombam, caluniam, matam se for preciso, inventam uma coisa para que ele morra. E eu sei do que eu estou falando. E eu sei da perseguição das pessoas que falam contra esse sistema. Que como sofrem, né? Um minuto de silêncio por esse povo que sofre sem ter conhecimento da palavra e sem ter o direito de ter conhecimento. Porque é proibido você ler e entender do jeito que está escrito. É proibido. Você tem que entender a mentira pregada, mas não o que está escrito. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Então, se você dá ouvidos ao Espírito Santo, saiba que você habitará seguro.
versículo 33, versículo 12 do capítulo 2. Para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. O zombador, ele sente prazer em falar do pecado. O zombador tem prazer em saber do teu testemunho para zombar de você, porque você também já foi igual a ele, ou pior. Ele não quer saber da parte que você se converteu, que você se santificou, que você santificou teu corpo, teu cabelo, tuas vestes. Ele não quer saber dessa parte, ele quer saber que você andou na lama igual a ele. E ele quer ficar te lembrando, porque para ele ainda existe algum divertimento naquela lama. Então eu imagino aquelas pessoas ali, vivendo em pecado, roubando, mentindo, matando, dando risada das vítimas, dos corpos, zombando de quem prega, zombando de quem está se esforçando para fazer marmitas, de quem está se esforçando para dar zoada. Não querem ser filmados. Então, tem zombadores. E não querem que preguem, proíbem a pregação. Por quê? Porque aí vai ter muito mais tratamento psiquiátrico, mas não vai dar conta. A psiquiatria não cura depressão, a psicologia não cura depressão. Você pode, pega uma pessoa que estudou psicologia, que fez pós, mestrado, doutorado em psicologia, pergunta, existe cura para depressão? Não existe. Só Jesus cura. Mas eles não querem que você saiba disso. Por quê? Porque a medicina não foi criada para curar nenhuma doença. A medicina é paliativa. Ela é para tratar o sintoma, não para tratar a causa. Eles não querem saber da causa, eles querem saber do sintoma. O que causou a infecção? Eles vão ver a bactéria e vão te dar antibiótico. Mas não vão na fonte, o que está causando. Que tipo de alimento está causando. Eles não querem saber da causa. Então, toda a vida o tratamento vai ser paliativo. Não vai ser para você curar. Então, quando eu falo que tem cura, eu posso levar um processo, né? Então, se eu estudar psicologia e falar que eu curo a depressão, que eu curo o transtorno bipolar, que eu curo, leva processo. É assim, está nesse nível decadente. Mas como eu não sou formada em psicologia, eu posso falar, porque eu sou leiga, né? E como sendo leiga, eu sou igual a tia do chá, a tia que faz o chá pro neto, né? Então eu posso. O chá feito com amor e carinho, sabem que o sentimento envolvido naquele ritual ajuda a tratar o sintoma, porque é feito com amor. Então eles não podem desprezar essas pequenas coisas, de ter acolhimento na família, de ter pessoas que fazem as coisas com carinho, com amor. Essas coisas podem sempre ter. Por isso que não podem me processar quando eu falo que tem cura. Por quê? Porque é pela fé. Por quê? Porque o acolhimento, a rede de apoio da família tem que existir. Eles mesmos vivem falando isso, tem que ter rede de apoio. E a rede de apoio é essas coisinhas, um carinho, um presente, um chá, né, um remedinho paliativo. Então, leva no médico, porque é ali um massagear do ego do doente, não é? Mas no momento que isso se torna, via de regra, cura, eles começam a bater contra você, não é? A sabedoria, bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que os artigos de prata e maior o seu lucro do que o ouro mais fino. É mais precioso do que os rubis e tudo mais que possas desejar, não se pode comparar a ela. Então a sabedoria e o conhecimento, ela vence tudo.
vence tudo. A ouro, a prata, a casa, tudo. Se você tem sabedoria de Deus para lidar com tragédia, você não vai ficar doido, não vai ficar paranoico. Você vai saber. Os profetas, eles mudavam de cidade. Jesus mesmo, Maria pegou e foi para o Egito. Abraão vivia se mudando. Isso para um ímpio, ter que viver fugindo, causa tanto transtorno mental nele que ele sai matando, destruindo e se matando. O ímpio não encontra paz, enquanto que o justo, por ter sabedoria, ele sabe fugir do mal, ele sabe perder, ele sabe perdoar, ele sabe ser grato e ele não é atormentado. Ele não sofre de tormentos porque não conseguiu perdoar esse ou aquele. Então, quando eu vivo em paz comigo, porque eu realmente perdoei todos os meus malfeitores, todos os meus roubadores, todos os meus zombadores, meus caluniadores, eu perdoei. Então eu vivo em paz, eu tenho cura, eu deito e durmo tranquilo, não importa se desligaram a minha luz, se desligaram a minha água, se eu tô sem conseguir pagar o aluguel, eu durmo em paz, porque eu sei que Deus está comigo e mais cedo ou mais tarde tudo se ajeita. Deus sempre ajeita. Podem me roubar o quanto quiser, podem me roubar o quanto quiser, podem falar o que quiser, podem caluniar o que quiser, podem zombar como quiser. Eu estou em paz. A dívida que vocês têm não é comigo, é com Ele. Porque eu estou em paz, eu dei o meu melhor. E se o meu melhor foi tentar te salvar do mal e do pecado, tentar abrir os teus olhos, pregar para você, infelizmente pregar para cristão é pregar para zombador. Você não pode querer pregar para cristão. Agora, para pessoas desesperadas que estão realmente em pecado, que admitem que estão no pecado, para esses vale a pena. Então, vale a pena pregar para quem se arrepende. Mas para quem tem nome de ser santo, nome de ser grande, não vale a pena. É levar chibatada, é ser preso, é ser roubado, é ser caluniado. Não vale a pena. Que o Espírito Santo faça você sentir a alegria que eu sinto. Que o Espírito Santo faça você sentir a paz que eu sinto. Porque a alegria, a paz não está nos bens. Não está em ter vitória a qualquer custo. A qualquer custo eu não quero ter vitória de maneira nenhuma. Eu poderia mexer meus pauzinhos, eu poderia fazer igual, eu poderia fazer pior. Eu tenho quem faça para mim. Eu tenho quem queira fazer justiça por mim. Mas eu não quero andar com essa gente, eu não quero dever nada para essa pessoa e quero ainda dar bom testemunho para que essas pessoas que querem fazer justiça por mim aprendam que a justiça vem de Deus e que é melhor dormir em paz e em tranquilidade do que fazendo mal, se vingando, vivendo em ira, vivendo em rancor. Vou ficar agora dia e noite remoendo. Não, deixa. Vivo em paz, vivo buscando mais conhecimento, vivo buscando mais aperfeiçoamento na minha fé, mais visões, mais sonhos. Quem sonha não tem depressão. Escutei isso uma vez de um psiquiatra famoso. Quando a pessoa sonha, ele ainda sonha, ele não tem depressão. E aí eu virei uma chave, eu não tenho depressão. Porque eu sonho, e se eu estou sonhando, eu não tenho como ter depressão. Tem um tipo de depressão que é uma tristeza profunda que é causada por vermes. Você está tratando os seus vermes? Existe ali o sentimento de ira que causa esse posse de demônios, falta de perdão provoca câncer e várias outras doenças, mas o câncer é o principal. Esse tipo de conhecimento eu gosto de ter, porque quando eu tenho sintomas, eu sei como tratar. Eu sei exatamente onde tratar, como tratar. Cada doença tem a sua origem em algum sentimento
E esse sentimento pode ser mais profundo, mais superficial, mas ele é um sentimento negativo que causa doença. Enquanto que a cura vem dos sentimentos positivos, dos sentimentos que vão na contramão. Se eu não perdoo, eu tenho que aprender a amar essa pessoa. E eu amando essa pessoa, eu automaticamente a perdoo. E aí eu fico curada. Espalhem amor, espalhem esse vídeo, espalhem a mensagem, espalhem o que vocês puderem espalhar de bom, porque a semente que você planta hoje, ela pode demorar para crescer, mas ela vai dar tanto fruto, vai dar milhares de frutos, vai alimentar tanta gente. Então plante sementes do bem. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus.